E aí, galera, beleza? Vamos lá para mais um vídeo. Cara, e olha isso aqui. É assim, o governo brasileiro tá de parabéns, tá? Isso aqui é um negócio que eu não sei se tem nos outros países. Eu duvido que tenha isso aqui, tá? Parece que existe uma disputa, né, dos países associados à ONU. Quem mais tenta fuder com os homens e com as famílias, né? Bom, ao meu ver, maravilhoso, né? Tem que ter mais, é isso aí, tem que ter mais, você tem que impedir que os casamentos aconteçam, né? Em todas as esferas possíveis. Quando tiver um retardado pensando assim, não tem mais, amigo, não tem mais, não tem exceção, não tem contraponto, não tem escapatória, não tem contrato pré-nupcial, não tem nada, irmão. Se você entrar em um relacionamento, você vai ser trucidado. Trucidado. E é, eu me lembro, tá? Esse vídeo aqui, ele provavelmente vai ao ar depois que eu postar o debate que eu tive com o Miguel, né? Do canal Atitude Avançada, né? O Miguel Beluga. Eu tive um debate com ele lá no TikTok, no canal lá do Wellington, né? O The Brothers, abraço aí. E um dos pontos que eu questionei a ele, né? Foi sobre o post que ele fez de medidas protetivas, né? Colocando entre aspas, né, que o número ele era irrelevante, que não era a maioria das mulheres que é, pediam a medida protetiva, né, segundo ele. Só que a minha argumentação, né, ela pousou-se em cima da ideia de que esse número ele não é assimétrico, né? Esse número ele não cresce de forma assimétrica. Então, assim, não é que lá em 2020, quando a lei ela começou a estar em uso, de fato começou a medição, né? A lei é mais ou menos ali de 2014, 2015, mas ela passou a estar em uso, né? Assim, a ser contabilizado, a gerar dados a partir de 2020. Então, a partir dali, você tinha 200, né, medidas protetivas. Só que a cada ano esse número ele foi assim dobrando, triplicando, até chegar em 2024. A gente não tem totalmente o relatório desse ano, mas até chegar em 2024 a gente teve aí mais ou menos 800 e poucas mil, né, medidas protetivas expedidas, né, sendo que mais ou menos aí 30 a 35% delas foram negadas, né? E aí tem lá os motivos, seja por falsa acusação, enfim, né? E esse ano aí se estima que vai ser 1 milhão. Então é um número, né, que ele não é linear. Ele não cresce de forma assimétrica, certo? Ele é um número que cresce de forma exponencial, ou seja, você não consegue estimar, você tem uma estimativa, mas esse número pode estourar pro próximo ano, né? Então assim, daqui a 10 anos você vai, o que é irrelevante hoje, né? Quando tange isso aí é 0,5% da população masculina, daqui a 10 anos vai ser 10% ou mais. Ou mais, como eu falei, o número ele não cresce de forma assimétrica, certo? Então, assim, é algo muito preocupante. E o que é preocupante? Porque e aí o que eu falei, da medida protetiva você tem uma série de outras situações que acontecem com o homem, né, e com a família, que é aterradora. Ou seja, o cara perde a moradia, o cara ele é vilipendiado, se usa a medida protetiva, o cara ele não consegue emprego, tá? Isso aqui é o que tá lá em cima, na ponta do iceberg. Quando você vem descendo na ponta do iceberg, a depender qual foi o pedido da mulher sob medida, né, o cara ele pode ser linchado, né? Ele pode ficar 40 dias preso. Eu tinha até separado um caso aqui, ó, para assistir com vocês, ó. E aí eu falei, não, vou fazer primeiro o vídeo, esse vídeo aqui que eu quero fazer, e depois eu faço isso aqui, ó. Ela confessou que tudo era uma farsa, acusado falsamente de agressão. O cara ficou preso 4 meses. 4 meses por uma falsa denúncia, que foi seguida, né, de uma medida protetiva. E aí, aonde entra, já tô dando. Eu pensei que eu tava mostrando, mas não tô mostrando porque eu não tô com a tela selecionada, né? Ok. Enfim. Mas aí entra. Deixa eu só mostrar aqui pra vocês. Mas aí entra a outra problemática, né? A outra problemática séria pra caramba, certo? Que é o quê? A medida protetiva é uma medida cautelar, é uma medida de emergência, de urgência, ou seja, ela não precisa, né? Como eu mostrei aqui até comentei com o Miguel, né? E já mostrei para alguns de vocês lá no grupo de apoiadores, eu mostrei muito, né? Olha o que a delegada fala sobre a medida, tá? E isso é o que está escrito na lei, mas olha a fala da delegada sobre. Olha isso aqui.
crime específico para ela procurar a polícia. Basta ela sentir um desconforto em relação àquele relacionamento que ela pode ter uma medida protetiva. Como, por exemplo... Certo? Preste atenção aqui, ó. A mulher não precisa de um boletim de ocorrência. Não precisa. Não precisa boletim, não precisa de ocorrência. Basta. Desconforto em relação àquele relacionamento que ela pode ter uma medida protetiva. Como, por exemplo, aquela situação em que eles querem se separar, mas o homem diz, eu não vou sair de casa. É você que tem que sair. Com as crianças, ela fica naquela situação que pode ocorrer um crime. Eles vão coabitando, inclusive é uma situação de risco, de feminicídio, eles ficam ali coabitando, e ela fala, o que eu vou fazer? Tem que ir na delegacia, se eu preciso de medidas protetivas. Ainda não se tem um crime, porque a casa do... Certo? Então vocês viram aí a base para você pedir uma medida protetiva. Correto? Correto. Então vocês veem como a situação ela está, de certa forma, caótica, né? E aí a gente tem que ouvir de certos advogados, tá? Isso aqui. Não tem juiz de plantão, ele pode sim expedir uma medida protetiva. Né? Advogado esse aí que muitos aí bate palma, né? Eu já falei, cara, eu não conheço nenhum advogado masculino que, de fato, você olha assim, esse cara, ele é idôneo, sabe? Ele que ganhou causas pró-homem, sabe? Que mostrou o trabalho dele. Eu só vejo palpiteiro na internet. E se for pra palpite, eu mesmo dou os palpites aí, tá? E às vezes eu acerto mais, né? Então, olha isso aqui. Com um simples desconforto no relacionamento, pode tirar o homem de casa. É bonito falar isso, mas traz engajamento, polêmica e tudo. Tem uma delegada espalhando esse tipo de coisa por aí. E dá pra entender. São profissionais, jovenzinhos, que precisam massagear o ego, estar diante das câmeras, holofotes. A delegada que sabe que vai atender e vai acatar o pedido da mulher, ela é jovenzinha, que quer holofote. Ele não. Eu tô falando porque eu conheço homens que passaram por isso. Homens aqui no canal que simplesmente a mulher cismou, né? E pediu medida protetiva. E, de novo, medida protetiva, não precisa de boletim, não precisa de nada. Basta o mero desconforto. Prestem atenção, a realidade não é assim exatamente. Para que o delegado de polícia peça uma medida protetiva, isso é uma exceção. Precisa ter uma violência confirmada. Por exemplo, a mulher está apanhando em casa, alguém chamou a polícia militar vai lá, constata e leva todo mundo para a delegacia. Galera, qual é o problema desse cara? Eu já li, eu mostrei aqui para vocês, lendo sobre medida protetiva. Não precisa de nada disso, cara. Tá entendendo? Não precisa de nada disso que ele está dizendo. Que tem que ser confirmada a agressão para que haja a medida protetiva. O juiz avalia a plausibilidade com base no relato da vítima, oral ou escrito, boletim de ocorrência, contexto de violência continuada ou ameaça. A medida protetiva é preventiva, não punitiva e pode ser concedida sem investigação completa inicial, mas será reavaliada em audiência de justificação com contraditório. Um mês depois, no mínimo, se o juiz não sentar em cima da medida protetiva, tá? Porque se ele sentar aí, meu amigo, entendeu? Se você não ficar no pé, isso aí vai, tá? Vai para 3 meses. E os critérios são atendidos. O juiz pode determinar o agressor, observações, não enquadramento, pedidos são negados, aí ele põe aqui, certo? Ó. Aí a gente pergunta, né? Então a mulher pode apenas sentir um desconforto e pedir a protetiva? Perguntar pro Grok, né? Aí o que é que ele vai responder? Não exatamente. A Lei Maria da Penha exige mais do que apenas sentir um desconforto, tá? Critérios. Relação doméstica é o afeto. O agressor deve ser parceiro, parente ou alguém com quem a vítima tem um convivência, risco, análise. É um desconforto genérico sem conexão com violência de gênero e risco. Não é suficiente, por exemplo. Caso inválido. Me sinto desconfortável porque meu ex me liga muito. Não qualifica a menos que ligações contenham ameaças. Caso válido, meu ex ameaça por mensagem já me agrediu antes. Atende, pois o risco de abuso do sistema, embora a lei facilite o pedido, não exige prova cabal inicial. Há crítica sobre usos indevidos, como disputas de divórcio, né? 25% das medidas concedidas, né, foram revogadas, com 5 estimadas com má-fé, falsidade, né, 5%, né? É 5 a 7, né? Mas, caso, porém, exige prova concreta do dolo, revogação. Tá, conclusão, a mulher não pode simplesmente sentir desconforto. Pode, né? Aqui ele vai dar aquela resposta que um jurista daria, né? E obter uma medida protetiva. É necessário que o desconforto seja ligado a um risco ou ameaça concreta de violência de gênero em contexto doméstico, com relato plausível e ideal. Indícios mínimos, mensagens, testemunha, etc. O sistema é desenhado para agilidade na proteção, mas 6,2% dos pedidos são negados por falta de fundamento e 25% das concessões são revogadas, mostrando que há filtros judiciais para o debate. São revogados depois de o cara passar por vilipêndio, é revogada depois de, né? Como a gente já sabe, é revogado
Depois de quê? É revogado depois disso aqui. Certo? Calma aí. Nossa, tô me atrapalhando, é janela demais. É revogado depois disso aqui. Depois de 4 meses, né? Depois de 1 mês, depois de o cara apanhar da polícia. Aí é revogado, certo? Vamos lá. Por que eu dei toda essa introdução, né? Pra entrar no caso aqui. Porque, galera, isso aqui é algo... a gente pode colocar em uma categoria de extraordinário, certo? E que, cara, isso aqui não tem precedentes. Por quê? Como eu falei, a minha ideia é provar para vocês, tá? A medida protetiva, ela é expedida à revelia. Ela não precisa de prova de nada, certo? E aí, acaba de ser aprovado, né? Basicamente, dia 9/4. Isso aqui estava em votação, tá? Eu fiz o vídeo na época, mas foi aprovado mês 4, tá? Então, a gente tá sabendo agora, talvez tenha sido divulgado por agora, eu não sei. Mas eu tô sabendo agora. Foi aprovado o porte de arma para mulher sob medida protetiva de urgência. Cara, a gente tá falando de medida protetiva efetiva. Aquela que houve a investigação. Não, é de urgência, ou seja, é aquela que o juiz, o delegado acha que a mulher tá em risco. Ele não investigou, ele não sabe a real. E a mulher pode ter uma arma. Detalhe esse, tá? Detalhe esse. Há diversos casos aonde a mulher fura a medida protetiva, chama o cara pra casa dela, se muda pra próximo do cara. Certo? A mulher se muda para próximo do cara, certo? A mulher se mudou para casa do cara, para próximo do cara. Eu trouxe esses casos aqui. Tem um caso até que a Jamile Venceslau tá noticiando esses dias, que a mulher, ela foi atrás do cara, onde o cara tava no restaurante, quebrou o carro do cara, e quando o cara se aproximou, ela mesma falou, você tá com medida protetiva. Ou seja, a mulher pode. Certo? A Ana Hickman fez isso com o Alexandre Correia. Teve cara que morreu porque a mulher chamou, e os amigos foram lá e mataram. E a desculpa do delegado para minimizar é que o cara furou a medida protetiva. Agora a mulher simplesmente pode ter uma arma. O cara não pode se aproximar dela, mas ela pode. Aí ela não pode? Pode, porque ela não vai ser penalizada por isso. Vocês estão entendendo, pessoal, aonde o negócio chegou? E aí, de novo, é onde entra o meu questionamento que eu fiz a Miguel. Mesmo que seja 0,5% dos homens, a gente sabe que esse número ele é exponencial, ele vai crescer. O problema é o que acarreta, é perca de moradia, né? É perca do convívio com os filhos, é perca de bens, é o vilipêndio público, é perca de emprego, né? Olha esse caso aqui, ó. Olha esse caso aqui, ó. A Comissão de Direitos Humanos pode votar um projeto de lei que prevê a perda de bens em caso de estupro ou de violência doméstica. Vejam o homem. Sendo que é utilizado medida protetiva como prova. Agora, o que seria estupro dentro de um contexto familiar? A gente viu aí, eu trouxe 3 ou 4 casos de mulheres que acusaram os maridos de estupro marital. Todos foram inocentados, né? Eles provaram ali, mas teve um cara que foi condenado. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo aonde o negócio chegou, pessoal? E, de novo, o que é violência doméstica? É um negócio totalmente subjetivo, cara. Se você chamar sua mulher de gorda e de burra, é violência doméstica. Se vocês, por algum motivo, trocar um tapa, é violência doméstica contra a mulher, irmão. Vocês estão entendendo? E agora, esta mulher, que supostamente sofreu de violência doméstica e conseguiu uma medida protetiva contra você, ela pode te meter um balaço em sua cara. Porra, bicho. Aí do cara fala que se você escolher bem, que se você souber o que você tá fazendo, se você for alfa, você vai arranjar uma boa parceira? Ah, vai se fuder, porra. Observem bem nos políticos que vocês votam. Ah, não é toda mulher. Então pague pra ver, porra. Pague pra ver. Eu não tô dizendo, eu nunca falei que eram todas. Agora que tá insalubre, tá. Agora, se você pega os dados de divórcio... Eu não tô falando nada. Eu estou dando os dados. No Brasil, ano passado, teve 800 mil e poucos casamentos. Sendo que mais da metade resultou em divórcio. Resultou divórcio. Sendo que esses casamentos não são de pessoas que nunca se casaram, são de pessoas que já vinham de outros relacionamentos. A chance, tá? Eu já fiz esse levantamento. A chance de você se divorciar
é de 8 para 2, é de 80%. Ou seja, é uma certeza que em algum momento da sua vida você vai se divorciar. E você pode ser vítima disso tudo aqui. Então, se você acha que com você vai ser diferente, né? Você é o pica de mel, que vai hipnotizar a mulher, vá lá, fera. Continue criticando a gente, continue dando vazão pra eles, continue tratando a gente como criminoso porque a gente tá falando a verdade pra vocês. Vá lá. Hoje, de acordo com a Lei Maria da Penha, basta a mulher dizer que ela não consentiu o ato sexual que o homem... Exatamente. Como é que você vai provar? Como é que você vai provar que foi consentido? Se a mulher tiver de má fé, como é que você vai conseguir provar isso pro juiz? É processado e condenado por estupro. Agora, mais este projeto de lei para confiscar o patrimônio dos homens. O que vai acontecer com os homens aqui pra frente? Neste país, Certo? Ah, cara, pelo amor de Deus, né? A câmera até parou aqui, não aguentou a pressão, não. É muito choque, né, câmera? É muito difícil. Mas tem uns emocionados que quer casar. Fazer o quê, né? Vamos lá, vamos terminar, né? O vídeo já se estendeu o suficiente. Nem precisa ler a matéria, vocês já entenderam aqui, né? Mas vamos ver a surpresa. Qual a surpresa, Gisele? Quem tá por trás do projeto, né? Projeto que autoriza porte temporário de arma para mulheres sob medida protetiva de urgência foi aprovado nesta quarta-feira pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Teve voto favorável do relator, o senador Magno Malta, né? Que é basicamente um pistoleiro no Espírito Santo, né? Os desafetos dele ele manda matar, né? E se diz pastor, tá? É um cara que por uma falsa denúncia destruiu a vida de um pai, né? Pra ele usar lá na suposta luta dele contra a pedofilia. Entendeu? Ele destruiu a vida de um pai, esse cidadão aí. Tá entendendo? O cara que quer acabar com a lei de alienação parental. O quê? Conservador de direita. Na forma de um substitutivo e agora segue para análise da Comissão de Segurança Pública. Da ex-senadora Rosana Martellini, MT, eu não conheço essa não, tá? O projeto permite a aquisição e aporte de porte de armas de fogo para mulheres a partir de 18 anos, sob medida protetiva de urgência. Nos demais casos, a idade mínima permanece 25. Essa foi uma sugestão do senador Alessandro Vieira, MDB, acatado pelo relator. O projeto determina que, para obter a autorização do porte de armas, as mulheres deverão cumprir os requisitos exigidos pelo Estatuto de Desarmamento, como a capacidade técnica e psicológica para o manuseio de armas. Se a mulher está em uma situação de crise, né? Como é que ela teria mais aqui? Em seu relatório, Malta afirma que a rede de proteção já criada ainda não é suficiente para resguardar a mulher de seus agressores, sendo que morrem 2 vezes mais homens do que mulheres, vítimas de mulheres, tá? Entendeu? A seu ver, embora importante e necessárias, as medidas protetivas por si só não podem impedir novas investidas contra as vítimas. O simples fato do agressor saber que a vítima pode estar armada pode levá-lo a reconsiderar antes de desrespeitar a medida protetiva. Aqui ele não tá falando, o cara que desrespeitou, né? Mas os caras que a gente vê, né? Tem os malucos, tem os caras que matam. Cara, medida protetiva não protege mulher, não. Já mostrou aqui. Não protege. Você sabe o que é que protegeria? Elas não se meterem em qualquer coisa. Elas não ficarem fazendo rodízio de homem na vida delas. Serem castas, púdicas, né? Mas não, enfim. Malta também aponta um aumento no número de feminicídios, citando dados do Anuário do Brasileiro. Segundo os quais foram concedidas mais de 500 mil medidas protetivas. Não, calma aí. O que é que tem a ver com o aumento de coisa? De medida protetiva? De urgência, e foram registrados mais de 848 mil chamadas relacionadas à violência doméstica ao Disque 190 da Polícia Militar. No entanto, apesar desse apelo por socorro, 1.448 mulheres foram mortas em 2023 e outras 1.459. E quantos homens morreram no mesmo período? O Anderson até mandou uma imagem, né, relacionando a quantidade de homens mortos com a quantidade de mulheres em um estádio e a quantidade de mulheres mortas por violência doméstica contra homens, que bate ali os 4 mil. Bateu os 4 mil no último levantamento. Uma média de 4 mulheres por dia, enfatizou o relator. Medida protetiva, tá aqui. Tá aqui. Não precisa ir além, né? Eu cansei disso aqui, né? É isso aí, cara. O que a gente tá vendo e tá constatando aqui? É isso aí, vai piorar ainda mais. A gente tá avisando. A gente é tratado como criminoso, né? E tá aí. Quem quiser encarar, que encare.
Entendeu? Quem quiser encarar isso aí, que encare. Mas a gente tá aqui avisando a vocês. Tá bom? Comentem aí. Ah, lembrando, quem quiser dar uma força aí, tá aí nossa chave Pix na descrição, tá aí nosso Live Pix e também nosso apoio se quem quiser ajudar de forma mensal, beleza?